Boa tarde, meu nome é Fernanda, sou R3 de Clínica e hoje a gente vai conversar então sobre exacerbação da doença pulmonar obstrutiva crônica. Aqui é só um mapa da nossa aula para a gente orientar, a gente vai conversar um pouquinho então sobre o diagnóstico, tratamento e os cuidados pós-exacerbação. Então, dando início sobre a definição de uma DPOC exacerbada. A gente consegue definir pelo quadro clínico, basicamente, que o paciente traz, sendo ele, então, um aumento da dispneia e ou da tosse, pode acontecer um aumento da expectoração, não necessariamente aqui nesse momento ela precisando ser purulenta, só o aumento basta, ou até o aumento da quantidade de O2 que esse paciente fazia uso previamente. Pode ou não estar associado a taquipneia ou taquicardia, mas por serem sintomas mais inespecíficos, eles sozinhos não chamam atenção tanto para esse diagnóstico. E é importante que esse quadro clínico ele deve estar presente num tempo inferior a 14 dias. Falando bem brevemente sobre a fisiopatologia, então engloba o aumento da inflamação das vias aéreas, resultando no aumento da produção de muco e também no acentuado aprisionamento de gás. A relevância de falar sobre a exacerbação da DPOC é porque a partir do momento que um paciente DPOC se torna exacerbador, ocorre uma mudança no status de saúde desse paciente, aumenta as taxas de hospitalização e reinternação e é um indicativo de progressão de doença, sendo então necessário a gente fazer ajustes na terapia desse paciente para tentar retardar essa nova hospitalização, essa nova exacerbação. Falando um pouquinho sobre o diagnóstico, como eu acabei de comentar, é basicamente o quadro clínico que vai fazer a gente suspeitar do diagnóstico de DPOC. Porém, mesmo tendo alguns critérios que não são tão comuns em outros casos clínicos, em outros quadros clínicos, a gente precisa lembrar de fazer o diagnóstico diferencial dessa patologia. Então, eu trouxe aqui para a gente lembrar os diagnósticos diferenciais mais frequentes. A pneumonia é muito difícil essa diferenciação da DPOC exacerbada somente pelo quadro clínico. Sendo então importante nesse momento a gente fazer uma imagem, um raio-x de tórax, porque a definição de DPOC exacerbada, a gente não vai encontrar essa alteração, uma consolidação, por exemplo, na imagem radiográfica. Então, o diagnóstico ele é feito somente através desse exame complementar, esse diagnóstico diferencial. Já os outros diagnósticos, a gente tem que avaliar, então, qual é a probabilidade de estar frente a esse caso. E aí, com base na probabilidade maior ou menor, a gente avalia a necessidade de fazer outros exames complementares. Então, eu trouxe alguns outros, como, por exemplo, o tromboembolismo pulmonar, onde a gente vai avaliar a necessidade de fazer uma angiotomo, usar o dedímero, enfim, através do fluxograma de TEP. Insuficiência cardíaca descompensada, que o que pode ajudar a gente é um eletro, um BNP, até um ecocardiograma. E aqueles diagnósticos que são menos frequentes, mas é importante a gente lembrar também, que é o pneumotórax, o derrame pleural e o infarto agudo do miocárdio e as arritmias. Então, feito essa suspeição diagnóstica de um DPOC exacerbado e afastando outras causas de possível aumento dessa dispneia, de expectoração, então, fechando o diagnóstico, a gente vai para a classificação de gravidade dessa exacerbação. Isso é importante porque a gravidade vai nos guiar aonde essa terapêutica vai ser feita e possivelmente o que a gente vai precisar de arsenal para tratar esse paciente. Então, a exacerbação leve, ela é caracterizada por uma dispneia, avaliação visual, né, dessa dispneia feita pelo paciente, referida pelo paciente com uma nota menor do que 5, uma frequência respiratória menor do que 24 incursões por minuto, frequência cardíaca menor do que 95 batimentos por minuto e a saturação de O2 maior ou igual a 92% em ar ambiente. Ou se esse paciente já fazia uso de O2 domiciliar, mantendo essa saturação com o aporte que ele utilizava em domicílio. Ou ainda a gente pode usar como caracterização a variação da saturação desse paciente, né, frente à exacerbação, menor ou igual a 3% de saturação.
Então, por exemplo, se um paciente saturava em casa 98 e chega para a gente saturando 95, a gente considera que é uma exacerbação leve. Já a exacerbação moderada, ela é caracterizada por uma dispneia pela escala visual maior ou igual a 5, então é uma dispneia mais importante referida pelo paciente, uma frequência respiratória maior ou igual a 24, uma frequência cardíaca maior ou igual a 95 e uma saturação de O2 menor do que 92%. Da mesma maneira, ou em ar ambiente, ou no suporte usual de O2 daquele paciente, ou ainda a variação maior do que 3%. Entra aqui no critério a gasometria, porque é ela que vai ser o diferencial entre a exacerbação moderada e a exacerbação grave. Então, na moderada, na gasometria, a gente pode esperar um PO2 menor ou igual a 60 milímetros de mercúrio, ou uma PaCO2 maior do que 45, mas é importante a gente notar que o pH é maior ou igual a 7,35, ou seja, a gente não está diante de um paciente com acidose. E é justamente isso que diferencia da exacerbação grave. Os critérios clínicos vão ser iguais da exacerbação moderada, mas na gasometria a gente vai ver um pH menor do que 7,35, ou seja, uma acidose respiratória. Além, então, da classificação, é importante a gente tentar fazer pelo menos algumas perguntas orientadoras sobre qual é a possível etiologia daquela exacerbação, porque isso muitas vezes auxilia, faz parte da nossa terapêutica, dependendo de qual é essa etiologia. Então, a etiologia viral é a mais frequente como fator de descompensação. Dentre os vírus que a gente tem, os mais comuns são o rinovírus humano, responsável pelo resfriado comum, influenza e o parainfluenza. E as exacerbações devido a infecções virais, elas tendem a ser mais graves, uma duração maior e com maior propensão à internação desses pacientes. Essa etiologia pode ser também fúngica. O mais comum são as espécies de aspergillus, mas não é para todos os pacientes que a gente levanta essa hipótese como fator etiológico. A aspergilose pulmonar invasiva ela é rara, menos do que 4% dos casos de exacerbação. Então, a gente pensa mais nela quando a gente está frente a um paciente com uma obstrução do fluxo aéreo mais grave, basal já, previamente à exacerbação, o uso recente de antibióticos ou esteroides e hipoalbuminemia. Então, são pacientes com uma doença mais avançada, mais frágeis. E ainda, a gente pode ter a etiologia bacteriana. Principalmente nesse caso, é importante a gente se atentar a ela, porque vai fazer parte da nossa terapêutica antibiótico terapia. Então, dentre as bactérias mais comuns, a gente tem as mesmas das causadoras de pneumonia adquirida na comunidade, que é o Haemophilus influenzae, a Moraxella catarrhalis e Streptococcus pneumoniae. Dentro desse contexto de infecção bacteriana, é importante a gente sempre ver se estamos diante de um paciente que tem risco de ter uma infecção por pseudomonas, porque isso vai modificar a nossa antibiótico terapia empírica. Então, quais são esses pacientes que a gente pode estar possivelmente frente a uma infecção causada por pseudomonas? Então, um paciente com uma polinização crônica ou isolamento prévio de pseudomonas no escarro nos últimos 12 meses, um DPOC grave ou muito grave, com uma fração como a VF1 menor do que 30%, bronquiectasia nas imagens de tórax, uso de antibiótico de amplo espectro nos últimos 3 meses, uso crônico de glicocorticoides sistêmicos, internação recente, principalmente nos últimos 90 dias, e desnutrição. No final aqui do slide, eu trouxe um lembrete que nem todas as exacerbações são infecciosas. A gente pode ter fatores ambientais desencadeando essa exacerbação. Então, o GOLD traz, por exemplo, poluição e excesso de calor. Agora a gente vai falar um pouquinho sobre tratamento. Esse tratamento foi todo baseado no GOLD de 2023, focando em exacerbação, no quadro agudo. O primeiro passo do nosso tratamento é ver aonde esse paciente vai ser tratado. Se ele vai ser tratado dentro do hospital ou se ele pode ser tratado em domicílio. E o que vai determinar isso para a gente? Então, os sinais e sintomas de gravidade. Como eu disse lá no começo, a classificação de gravidade desse paciente
consegue nos guiar. Então, uma exacerbação leve possivelmente tem condições de ser tratada a domicílio, enquanto as moderadas e graves necessitam de internação hospitalar. Outros sinais: insuficiência respiratória aguda, então com um ataque de espineia, associada ao uso de musculatura acessória respiratória, cianose, dessaturação importante, ou até sonolência, letargia. Além disso, falha terapêutica ao manejo inicial feito ali no pronto atendimento ou até mesmo na tentativa de fazer na primeira tentativa de ter feito esse tratamento domiciliar, comorbidades graves associadas ou um suporte domiciliar insuficiente. Vale até lembrar que nesse suporte domiciliar insuficiente, entra se o paciente está precisando usar O2, sendo que ele não usava previamente em casa. Então, até a gente conseguir, até esse paciente desmamar do O2, a gente vai precisar manter ele num ambiente intra-hospitalar. E aí, dentro desse paciente que vai ser admitido no hospital, a gente precisa definir quais deles podem ser tratados em ambiente de enfermaria e quais necessitam de uma assistência de terapia intensiva. Então, a gente usa outros critérios para determinar esse tipo de paciente. Então, uma dispneia grave que não respondeu à terapia inicial, todos esses critérios que eu vou falar, falam a favor de ser um paciente em terapia intensiva, sala de emergência. Alteração do nível neurológico, seja com confusão, letargia ou coma, persistência ou agravamento da hipoxemia, considerando ali valores na gasometria menor do que 40 milímetros de mercúrio, ou ainda um agravamento da acidose respiratória, com pH menor do que 7,25, 7,35, então a gente considera esse paciente como grave, mas uma acidose respiratória mais importante ainda, como nesse caso de terapia intensiva, é um pH menor do que 7,25. Indicação de ventilação mecânica invasiva e instabilidade hemodinâmica. Então, o nosso tratamento, ele é baseado em, principalmente, broncodilatar esses pacientes. A terapia de escolha numa exacerbação são os beta-2 agonistas de curta duração, que a gente chama de SABA, podendo ou não ser associados aos anticolinérgicos de curta duração, que são os SAMs. A gente viu que tem uma melhor resposta quando a gente consegue fazer essa associação, então a tendência é utilizar esses tanto SABA quanto SAMA na exacerbação. E como que a gente vai usar então nesse primeiro momento, esse momento de agudização do paciente? Então, o SABA a gente pode usar 1 ou 2 inalações a cada hora, fazendo então repetindo esse ciclo de 2 a 3 doses dessa inalação e depois manter 1 a 2 inalações a cada 2 ou 4 horas. Já o SAMA, a gente pode fazer 2 inalações a cada 4 ou 6 horas. Então, esse esquema inicial, se a gente for fazer uma comparação, é como naquele esquema inicial que a gente trata o paciente em crise asmática. Então, são doses maiores de medicações com uma duração, com uma ação mais rápida, uma duração um pouco mais curta, para tentar melhorar esse paciente, tirar esse paciente dessa crise nesse momento agudo. A gente pode usar, então, como dispositivos, tanto os inaladores dosimétricos, com ou sem espaçador, como os nebulizadores. Não há inferioridade em relação a eles. Porém, se a gente optar por usar os nebulizadores, é importante a gente dar preferência ao ar comprimido, porque apresenta um menor risco de aumento da PCO2, ou seja, desse paciente fazer uma carbonacose. Algumas considerações com relação aos broncodilatadores. Se esses pacientes, então, já usavam broncodilatadores inalatórios de longa duração, seja o beta-2 agonista ou os anticolinérgicos, ou ainda os dois juntos, independente de ser associado ou não com corticoide inalatório, o GOLD recomenda manter essas medicações durante a exacerbação. Então, a gente faria o uso em ambiente, por exemplo, se esse paciente está em ambiente hospitalar, a gente vai manter esse uso durante a internação. Caso esse paciente não faça uso de nenhum broncodilatador previamente, a gente tem que iniciar esses broncodilatadores de longa duração antes da alta hospitalar, que no caso é o LABA e o LAMA. O GOLD traz explicitamente, inclusive com um grande destaque,
que as metilxantinas intravenosas, ou seja, teofilina ou aminofilina, não são recomendados mesmo num paciente numa exacerbação aguda. Faz parte do nosso tratamento para todos os pacientes também corticoides sistêmicos. A dose, então, padronizada são 40 mg de prednisona por 5 dias, sendo que a terapia oral ela é igualmente eficaz à administração intravenosa. Se por algum motivo esse paciente não tiver uma via oral disponível, a gente vai usar a mesma dose, uma dose equivalente de 40 mg de prednisona para o corticoide que a gente vai fazer intravenoso. O GOLD também traz com uma grande importância que cursos mais longos de corticosteroides orais estão associados a um risco aumentado de pneumonia e mortalidade. Então, 5 dias basta. Ele ainda traz como opção a corticoterapia inalatória, que seria realmente como uma última alternativa para esses pacientes. E por que traz como uma última alternativa? Porque a gente não tem ainda estudos comprovando que é não inferior ao uso de corticoides sistêmicos, mas ele faz essa ressalva. Com relação ao tratamento de antibiótico terapia, a gente tem indicações precisas que devem ser avaliadas quando esses pacientes são admitidos por exacerbação. Então, a indicação é a presença de 2 dos 3 sintomas cardinais, sendo esse último item que está em negrito obrigatório, ou seja, a gente precisa estar diante de um paciente ou com uma purulência do escarro, ou com um paciente necessitando de ventilação mecânica, tanto invasiva como não invasiva. E aí, somado esse critério, a gente pode ter um aumento da dispneia ou um aumento do volume do escarro. Então, só para chamar atenção, para iniciar o antibiótico, a gente precisa da purulência do escarro, diferentemente do diagnóstico de exacerbação de DPOC, no qual a purulência não é obrigatória. E a duração desse tratamento, então, deve ser feita entre 5 e 7 dias, considerando aí um tempo mais curto nos pacientes que vão ser tratados ambulatorialmente, ou seja, exacerbações mais leves. Algumas considerações com relação à antibiótico terapia. Tanto a proteína C reativa quanto a calcitonina não são bons parâmetros, nem para indicar início da antibiótico terapia, nem como para indicar boa resposta terapêutica, suspensão desse tratamento por antibiótico. É importante a gente utilizar outros parâmetros para avaliar isso. E qual paciente, então, que a gente vai pensar em fazer exames complementares para ver a real indicação de antibiótico terapia? Na realidade, a gente, frente a um paciente com exacerbações frequentes, obstrução do fluxo aéreo grave ou exacerbações que requerem ventilação, levantam, acendem aquela luz que a gente pode estar diante de um paciente com uma bactéria, com um micro-organismo resistente. Então, nesses casos, seria interessante lançar mão de um exame complementar, que seria a cultura, tanto do escarro ou de outros materiais do pulmão. O tratamento empírico, então, ele é proposto pensando naqueles micro-organismos que a gente conversou previamente, e nos pacientes, então, que não têm o risco de infecção por pseudomonas, que a gente também conversou, a gente vai entrar com uma aminopenicilina associada a um ácido flavulânico, ou uma macrolide, como a azitromicina, claritromicina, ou uma cefalosporina de segunda geração, cefaloxina. Se a gente está diante de um paciente que possui o risco de infecção por pseudomonas, a gente vai dividir em 2 grupos. Os pacientes que vão ser tratados ambulatorial e os pacientes intra-hospitalar. Ambulatorial, a gente pode entrar então com uma quinolona, um levofloxacino ou ciprofloxacino, e no ambiente hospitalar, a gente pode entrar com cefepime, ceftazidima ou a piperaciclina com tazobactam. Lembrando que no caso do tazocin, do pipetazo, a gente precisa dessa dose de 6 em 6 horas para ter uma cobertura adequada a pseudomonas. E como eu comentei anteriormente, se a gente não usa provas inflamatórias para ver essa resposta terapêutica, como que a gente avalia? Através de parâmetros clínicos. Melhora da dispneia, melhora da purulência do escarro, desmame de oxigênio nos pacientes que não faziam uso previamente e que não têm indicação de O2 suplementar. Conversando um pouquinho então sobre esse oxigênio suplementar, a gente está indicado
para qualquer paciente, com o objetivo de a gente manter a saturação-alvo entre 88% e 92%. Esse aporte de oxigênio pode ser feito por catéter nasal, por máscara de Venturi ou máscara não reinalante. É importante a gente lembrar só sobre a saturação, manter realmente esse alvo. Então, informar o paciente, informar toda a equipe que está fazendo o seu acompanhamento, porque se a gente oferta muito oxigênio, corre o risco da retenção de CO2 e agravamento da acidose. Então, se a gente está diante de um paciente que a gente identifica que precisa de um suporte de O2, a gente vai definir qual é esse suporte. Então, como eu falei anteriormente, a gente pode ir desde catéter nasal até máscara Venturi não inalante, e a gente tem também a ventilação mecânica não invasiva, a VNI. Quando que ela está indicada? Então, nos pacientes em que tem uma acidose respiratória, um PCO2 maior do que 45, associado a um pH menor ou igual a 7,35, ou pacientes com dispneia intensa com sinais clínicos de fadiga ou aumento do trabalho respiratório, ou ainda hipoxemia persistente, apesar da suplementação de O2. Então, nos pacientes em que a VNI está indicada, a taxa de sucesso, evitando uma ventilação invasiva, é de 80% a 85%. Portanto, é a medida preferencial nos pacientes com necessidade de ventilação mecânica. E quando essa ventilação não está mais sendo necessária, a gente não precisa fazer um desmame. O que isso quer dizer? Quando a gente conseguiu reverter todas aquelas indicações das quais o paciente foi para a VNI, a gente suspende esse suporte ventilatório quando o tempo tolerado sem a respiração pela VNI é pelo menos 4 horas. O Gold ainda traz o papel do catéter nasal de alto fluxo na exacerbação do TPOC. Então, entra como uma alternativa à VNI nos pacientes com hipercapnia, mas ele não é a primeira opção, pois ele não reduziu essa evolução para um suporte invasivo. Então, ela, na realidade, traz os mesmos objetivos que um paciente quando vai para a VNI. Então, melhorar a oxigenação e a ventilação, diminuir a hipercapnia, prolongar o tempo até a próxima exacerbação e melhorar, portanto, os scores de qualidade de vida relacionados à saúde. E quando o paciente, então, se a gente falou que a VNI é o ideal, quando esse paciente tem necessidade de um suporte ventilatório, quando que a gente opta por uma ventilação mecânica invasiva? Então, quando a gente está diante de uma falha ou não tolerância da VNI, quando a gente tem redução do nível de consciência ou uma agitação psicomotora não controlada, broncoaspiração ou vômitos persistentes, incapacidade persistente de remover as secreções respiratórias, instabilidade hemodinâmica, arritmias graves ou pós-parada cardiorrespiratória. Bom, então a gente conseguiu fazer um manejo adequado desse paciente que se apresentou com uma exacerbação de DPOC, mas é importante a gente dar continuidade para esse cuidado. Então, o que é importante a gente fazer de acompanhamento, conversar com esse paciente na pós-exacerbação? Então, aqui eu trouxe os fatores de pior prognóstico dentro desses pacientes com DPOC. Por quê? Porque lembrar que DPOC é uma doença crônica, portanto, a gente tem que entender qual é o momento em que a gente está diante daquela doença e, independente de ter ainda ou não terapia modificadora de doença, é importante a gente conversar com esse paciente sobre diretivas, sobre o que esperar da doença, porque é uma doença que tende a evoluir, assim como toda doença crônica. Então, eu trouxe aqui alguns sinais para a gente lembrar que, estando de frente a eles, nós também estamos frente a um paciente com um prognóstico mais reservado. Então, entre eles, a gente tem idade avançada, um IMC baixo, uma VF1 menor do que 30, e eu trouxe o dado que a mortalidade é de 25% em 2 anos desses pacientes só com esse fator isolado. Dispneia ou repouso, oxigenoterapia de longo prazo, exacerbações precisando de hospitalizações ou só a gravidade clínica dessas exacerbações serem importantes. Ou comorbidades, como por exemplo o corpo pulmonar associado então a DPOC. Então, quando esse paciente sai desse quadro agudo, é importante a gente reclassificar, ou caso ele não tenha
tido esse diagnóstico antes, a gente fazer o diagnóstico, né, de DPOC, entender frente qual GOLD a gente está. Então, lembrar que a classificação ela é dividida em duas partes, a parte espirométrica e a parte sintomática. Então, com relação à parte espirométrica, a gente tem o GOLD 1, que é uma VF1 maior ou igual a 80, o GOLD 2, que é entre 50 e 79, GOLD 3, entre 30 e 49, e um GOLD 4, que é menor do que 30%. Então, somado aos valores espirométricos, a gente avalia sintomatologia e histórico de exacerbações. Então, se esse paciente foi admitido em ambiente hospitalar, ele já é automaticamente um exacerbador, um GOLD E. Então, essa é uma mudança que o GOLD 23 traz para a gente, que qualquer paciente que seja um exacerbador, ele já apresenta uma gravidade maior. Então, independente de ser pouco ou muito sintomático, se ele é um exacerbador, ele é um GOLD E. E o que é, então, o paciente exacerbador? Com 2 ou mais exacerbações no ano ou com uma exacerbação com necessidade de hospitalização. E aí, por que é importante a gente lembrar, né, fazer esse diagnóstico que o nosso paciente é um exacerbador, ele é um paciente grave? Porque a gente precisa adequar o tratamento. Então, esse tratamento que ele vinha previamente ou até o tratamento que a gente vai fazer pós essa exacerbação. Então, se a gente está diante de um paciente que fazia uso de LABA ou LAMA, a gente, depois de uma exacerbação, né, um paciente que é exacerbador, a gente vai associar. Então, LABA mais LAMA. Caso esse paciente já tenha, mesmo com o uso de uma só medicação, eosinófilos maior do que 300, a gente pode ir direto para esse braço aqui, que é a tripla terapia, do LABA, LAMA, mais corticoide inalatório. Perfeito, então, ali para o braço da dupla terapia, se a gente está com o paciente LABA mais LAMA, quando que a gente vai indicar adicionar um corticoide inalatório? Se esse paciente tem exacerbação, mesmo com a dupla terapia, e eosinófilos maior ou igual a 100. Por que é importante a gente avaliar se esse paciente realmente tem indicação de associar o corticoide inalatório? Porque senão a gente só está somando risco, está aumentando o risco de pneumonia num paciente que não vai se beneficiar de acrescentar essa medicação. Então, perfeito. Então, a gente lembrar que dependendo do step que a gente está e o paciente continua exacerbador, a gente continua andando, progredindo na nossa terapia. Então, agora a gente está frente a um paciente que usa LABA, LAMA, mais corticoide inalatório e ainda é considerado um exacerbador. A gente pode ir para dois lados, então. A gente pode ir para a prescrição de azitromicina. Essa prescrição, então, é feita 500 mg, 3 vezes por semana. E os estudos que a gente mostra, que tem mostrando eficácia, é por uso dela durante 1 ano. Tem uma boa resposta em pacientes tabagistas, tá bom? Mas não é tabagistas ativos, eu digo, que não é indicado, né? A gente vai conversar um pouquinho mais pra frente, mas pacientes que faziam uso de tabaco durante grandes períodos, tanto ativo quanto que já pararam de fazer uso, tem uma boa resposta à azitromicina. Já do outro lado, a gente tem o roflumilast, que ele é um inibidor da fosfodiesterase 4 e ele está mais indicado para pacientes com aquele perfil bronquítico, né, com perfil de bronquite crônica, mas também não precisa necessariamente ter esse perfil para a gente indicar essa terapia. Então, no estudo, né, nos estudos, a melhor eficácia dele é frente a um paciente com uma VF1 menor do que 50%, associado a esse perfil de bronquite crônica. Como eu comentei, né, a gente às vezes está diante de pacientes que, mesmo sendo exacerbadores sintomáticos, continuam utilizando, fazendo uso do tabaco. Então é muito importante a gente lembrar que cessar o tabagismo é uma medida tão importante quanto a gente progredir nessa nossa linha terapêutica, assim como manter as vacinações do paciente para influenza, para pneumo, atualizadas. E aqui só mais um adendo, que se, por exemplo, a gente está diante de um paciente que está em dupla terapia, ou seja, LABA mais LAMA, mas esse eosinófilo não é maior ou igual a 100, se a gente entrar com a corticoterapia inalatória, a gente só vai aumentar risco de pneumonia, como eu comentei. Então, a gente pode fazer um pulo desse braço
para já o step seguinte, que seria a azitromicina ou o roflumilaste. Então, as conclusões, as mensagens importantes para a gente lembrar em casa, quando a gente estiver atendendo esse paciente, frente às atualizações do GOLD. O SABA mais o SAMA são broncodilatadores de escolha na exacerbação. Os corticoides sistêmicos podem melhorar a VF1, a oxigenação e encurtar o tempo de recuperação e alta hospitalar, sendo seu uso preconizado e estudado durante 5 dias. A antibiótico terapia, quando indicada, reduz o risco de nova exacerbação, falha no tratamento e tempo de hospitalização. Mas para isso, a gente precisa lembrar sempre daquelas indicações precisas de iniciar esse tratamento. E por fim, a VNI ela deve ser priorizada como suporte ventilatório, pela otimização das trocas gasosas e redução do esforço respiratório. Lembrando que houve uma melhora, não evolução para uma ventilação invasiva entre 80% e 85% dos pacientes. Aqui estão algumas referências. A principal referência foi o GOLD, que foi atualizado em 2023. E é isso. Obrigada.